Rapaziada, tá na hora da gente começar a discutir seriamente se esse Real Madrid com o Mbappé, esse Real Madrid galáctico, o novo galáctico, será que vai dar ruim? Assim, ainda é muito inicial a temporada, mas eu acho que a discussão é válida sim. Eu nem ia fazer vídeo desse jogo aqui, porque assim, não foi uma goleada que o Real Madrid tomou, e normalmente quando o time não ganha as pessoas não têm muito interesse, mas eu acho que a pauta vale ser discutida. Então vamos lá. Olha só, pessoal, esta daqui foi a formação do Ancelotti que parece tentar se encontrar no mundo pra hoje. O Ancelotti, ele tá meio balançado no cargo, e aí o fato dele tá meio assim, sem tanta moral. Já diz um pouco sobre o que é o Real Madrid, porque esse cara acabou de ganhar a Champions League, só que qualquer coisa que não seja sucesso, já coloca a pessoa meio na corda bamba. É claro que eu ainda acho que pra uma possível demissão ainda teria que acontecer bastante coisa, mas assim, qualquer outro time do mundo estaria tranquilo, tá ligado? Faz parte perder. Mas no Real Madrid não é assim, principalmente em Champions League. Já é a segunda derrota, se eu não me engano, só em Champions, fora que perdeu de goleada dentro de casa para o Barcelona no último jogo. Enfim, time aqui sem o Rodrigo no time titular, porque ele tá se recuperando de lesão, porém o Rodrigo brasileiro entra no segundo tempo e até melhora um pouco o jogo ali, ele meio que participa mais ou menos do gol do Rudiger, que não valeu e tal, ele tá na jogada, enfim, time era esse. Como é que começa a partida, pessoal? Começa já com um gol do Milan, não do Real Madrid. Hoje era o jogo pro Real se firmar e limpar um pouco do que foi a cagada do 4-0, tomar goleada para rival dentro de casa. Veio um moleque de 17 anos falando, eu tô aqui, que foi o caso do Lamine Yamal. É um negócio que suja legal e tal, e o Real Madrid entrou hoje contra um time que tem uma camisa absurdamente pesada também. O Real Madrid tem 15 Champions League, só que o Milan, pra quem não lembra, é o segundo maior campeão dessa merda. Só de Champions League, só nos dois times de hoje, tinha 22 Champions em campo. Enfim, gol do Thiago, e como é que é o gol? Olha só, um cruzamento de escanteio do Pulisic pra dentro da área, de cabeça o Thiago vai lá, faz o gol, balança as redes, e cara, eu vi a Tati Mantovani da TNT falando uma curiosidade que eu achei muito louca, que assim, a última vez que Milan e Real Madrid se encontraram em Champions League foi na temporada, olha isso, 11-12, ou melhor, 10-11, 14 anos atrás. E aí, a coisa mudou tanto. O Real Madrid, que já era grande, ele engrandeceu tanto que na época a diferença da última vez que eles se encontraram eram de 2 Champions Leagues. O Milan tinha 7, o Real tinha 9. Olha como que tá a diferença agora, tá ligado? O bagulho assim cresceu de forma alarmante. O Real Madrid é um colosso que não para de crescer nunca. Enfim, gol aqui do Thiago, apesar de todos os elogios. Thiago, que é um cara que meio que surgiu sei lá da onde, pra ser bem sincero, mas assim, ele ganhou a vaga ali no Milan. Ele é um zagueiro que tá com moral, não é de hoje, tá ligado? E aqui atrás dele o excelente Theo Hernandes, que eu gosto muito. Meu Deus do céu, quem dera um desse na nossa seleção brasileira. Gol de cabeça num erro do Tchouaméni, que não subiu pra cabecear. E assim, o Tchouaméni hoje fez uma partida bem porca, bem podre, tá? Tem notícias aí, boatos, que falam do Real Madrid talvez cogitar vender o Tchouaméni, porque sente que o rendimento dele caiu e tal. Eu não sei até que ponto isso é realmente verdade, se o Real Madrid tá realmente cogitando vender o jogador, mas assim, hoje ele fez uma partida horrorosa, e é muito louco que eu fui olhar aquelas notas de aplicativo de dados de futebol, e a nota dele tava boa no primeiro tempo. E até porque no segundo ele nem jogou, então só tinha como tá bom no primeiro mesmo. Só que, tipo assim, olhando o jogo, mano, não, isso aqui tá claramente esquisito, tá errado. Mas gol do Thiago, gol do Milan. Milan que começou a Champions muito mal, mas se recupera. O Milan dá tchau com gol do Thiago e sai na frente. Porém, depois, o que a gente vai ter é o Mbappé tendo essa chance. Ele sai cara a cara aqui com o goleiro, chuta e faz uma baita defesa. O Mike Maignan, tá aqui o lance. E assim, o Maignan é um cara realmente impressionante. O Maignan é melhor que o Donnarumma. Quando o Donnarumma saiu do Milan, cara, eu lembro que eu acompanhava legal, de perto mesmo, era um sentimento de caramba, o cara cresceu aqui, o Donnarumma foi criado pelo time, parecia que ia ficar no gol do Milan a vida toda, ia ser o Buffon do Milan, mas não foi, o PSG chegou, comprou, o dinheiro levou ele se vendeu pela grana, o que beleza, cada um faz o que quiser, tá ligado? Porém, eu lembro que a época, a impressão que tinha é que, nossa, o Milan perdeu um baita goleiro, ele tinha sido eleito o melhor jogador da Eurocopa, então parece que assim, pô, o Milan tinha um baita goleiro promissor e agora se ferrou, mas na verdade apareceu esse francês que, vamos ser sinceros, hoje em dia eu confio muito mais no Maignan do que no Donnarumma, até porque o Donnarumma, principalmente em Champions League, ele tem um históricozinho de fazer bosta, principalmente contra o Real Madrid. Quem não lembra dele entregando a bola lá pro Benzema e depois ocasionando tudo aquilo que rolou? Baita goleiro, o Donnarumma, ou melhor, o Mike Maignan, Donnarumma não. E aqui o Dembélé chutando, ele defende. O Dembélé, meu Deus do céu, o Mbappé, cara, o Mbappé, ele tá tentando realmente se encontrar, e quando eu falo que ele tá tentando é porque por enquanto ele não tá conseguindo. Teve uma entrevista do Benzema essa semana
falando ele, Benzema, dizendo que, pô, eu não acho que o Mbappé seja um centroavante. E hoje tiveram momentos, como é de costume, que o Mbappé tava até mais ali pelo canto esquerdo do que o Vini. Tinha hora que o Vini ia pro meio e o Mbappé fazia dele, mas mesmo assim não tava dando certo, tá ligado? Cara, é um baita jogador, eu vou demorar, ainda vou precisar de mais jogos dele jogando mal pra eu ter coragem de falar mal desse maluco, porque depois daquela final de Copa, sério, eu acho que é questão de coragem mesmo, mas, por hora, é uma partidinha bem abaixo. É uma partida, fica aquele sentimento de parece que o Real Madrid do ano passado era melhor. Fica esse sentimento, mas é aquilo, cara. Real Madrid, não importa como começa, importa como termina, principalmente em Champions League. Principalmente em Champions. Aqui quase gol, mas não. Aí depois que a gente vai ter é uma chance do Vini, que vem, chuta fraquinho, e o Manhã pega com muita tranquilidade. O Vini perde essa chance aqui, mas ele não para. Eu vi, assim, tinha todo um cenário de o Vini vai destruir esse jogo, por causa de toda a raiva pela bola de ouro, mas poderia também muito bem isso aqui acabar atrapalhando ele mentalmente. Eu tava admirando que ele tava com coragem de tentar as coisas. E o que é as coisas que eu tô querendo falar aqui? O Vini tentou mais uma lambreta, e eu falo mais uma porque ele já tentou isso na seleção, já tentou isso no Real Madrid, e todas as vezes deram errado. Todas as vezes deram errado, a verdade é essa. E hoje ele tentou mais uma e deu errado mais uma vez. Cara, a gente poderia pensar que, tipo, mano, não tá dando certo. Mas esse cara já teve que aprender muita coisa na vida dele. Eu não duvido nada dele aprender essa merda uma hora ou outra. E eu torço demais para que isso aconteça, até porque eu acho um baita de um drible humilhante e seria legal. Aqui ele tenta, ele chuta fraco, ele não faz gol. Porém, depois o que acontece? O Emerson Royal brasileiro derruba ele dentro da área, tem aqui o contato, ele cai, sofre o pênalti, ele mesmo bate e faz o gol. A gente vai ver a cobrança, olha só, ele de forma fria vai lá, bate, cava e faz um gol cruel e covarde. No Manhã sai comemorando. O Vini nessa Champions, 4 jogos, 4 gols. Não é exatamente um gol por jogo, porque teve jogo que ele fez mais de um gol, inclusive foi o último, mas assim, é uma média boa, ele vai fazendo ali mais um bom começo de temporada, tá ligado? Cara, tinha toda a pressão de, se ele perde, depois de perder a bola de ouro, se ele perde esse pênalti, ia dar motivo de piada, ia dar motivo pra galera que quiser zoar ele, ia dar motivo pra galera que ia falar, viu? Não consegue nem fazer gol de pênalti. E mesmo tendo toda essa pressão contextual em cima dele, ele vai lá e dá uma cavadinha. O moleque é gelado. O moleque, assim, é realmente impressionante, tá ligado? Outra coisa, no lance que gera o pênalti, primeiro o Emerson Royal fazendo cagada, mas depois se recupera e fez um bom jogo. Fez um bom jogo. O Emerson Royal fez um bom jogo, quem diria, tá ligado? Marcando o Vinícius Júnior do Real Madrid. Não é nem o Vinícius Júnior da seleção, porque o da seleção é outra parada. Mas o Emerson Royal, quem diria que eu poderia falar isso? Marcou bem o Vini e a galera ali, o Mbappé e tal. Aqui o Bellingham participa bem também, no lance ele dá um bom passe, depois descamba um pouco o jogo do Bellingham e tal, mas enfim, faz o gol, Vini, o Real Madrid empatava, depois o que aconteceu? O Lunin começou a aparecer tendo que defender muito, e se um goleiro tá tendo que defender demais, é porque o time dele não tá jogando muito bem. O Real cedendo muita chance ao Milan, muita chance ao Milan. E assim, cara, pra quem não acompanha esse Milan, não é um time grandioso não, tá? Não é um Milan que tá voando na Itália. Outro dia mesmo, o técnico que tá lá até agora, que foi quem venceu hoje, outro dia mesmo ele tava quase sendo demitido. Então assim, nossa, é um Milan grandioso, acabou com a... Não, nem é, tá ligado? E mesmo assim tava acabando com o Real hoje. O que acontece? O Lunin tava tendo que participar bastante, defender muito, inclusive que baita goleiro reserva, a gente já falou isso, eu vou continuar falando. E depois, o que é isso aqui? O sinal da TNT caiu. Mano, do nada, 30 e alguma coisa minutos, o sinal caiu, foi pro intervalo com o jogo rolando, tá ligado? Eu abri esses aplicativos de placar online de futebol e teve gol do Morata, uma doideirada, depois o sinal voltou, mas sem narração. Aí eu, idiota que sou, eu tava narrando pra mim mesmo. Graças a Deus, a câmera, nenhuma câmera tava ligada aqui. Mas eu tava assistindo o jogo e eu mesmo narrando pra mim, tá ligado? Mas... enquanto não tinha sinal da TNT pro Brasil, gol do Morata, ex-jogador do Real Madrid, que não é querido por lá, porque também é ex-jogador do Atlético de Madrid, o rival da cidade. E olha só, numa jogada do Rafa Leão, ele puxa, defesa do Lunin, ninguém no rebote. E aí faz tranquilo o Morata, faz o gol. Cara, o Real Madrid com muito problema no meio, na defesa, muita coisa dando errada, tá ligado? Eu acho que assim, goleiro não é um problema legal. O Vasquez ali não tá legal, não tá jogando bem. A ausência do Kroos ainda é sentida. O Tchouaméni foi substituído no intervalo porque não tá fazendo praticamente nada. O Real tá com problemas.
Claramente com problemas. O Ancelotti, ele não tá conseguindo fazer aquele time jogar da mesma forma e já já a gente fala, deu errado. Os novos Galácticos com certeza flopou e não vale nada. A gente vai chegar lá. Enfim, aqui gol do Morata, cara. Eu gosto do Milan, pra quem não sabe, por causa da época do Ronaldinho, do Pato, do Ibra. O Morata, quando foi pro Ibra, eu falei, nossa, pô, que merda, hein, que merda. Assim como o Pulisic, eu também falei, pô, Pulisic, meio bosta. E agora, cara, o Pulisic é o jogador do Milan. Tipo assim, o Milan é o time do Pulisic. Sim, o LeBron James of Soccer. O time que foi durante muito tempo o time, sei lá, do Theo Hernandes, do Rafa Leão, é hoje o time que, assim, o Pulisic é, pelo menos no momento, o melhor jogador. E o Morata, que eu não sou lá muito fã, mas entra aqui, faz um golzinho aqui e ali, é um jogador útil. É claro que aqui foi mais um rebote do que qualquer outra coisa, mas fez gol. Assim, ganhar do Real Madrid em Champions no Bernabéu não é nada fácil. O que o Milan consegue fazer hoje é realmente grandioso. Dando sequência, o que a gente vai ter? Já no segundo tempo, o Milan ganha o primeiro. No segundo tempo, Emerson Royal cruza, Rafa Leão vai chegar de cabeça e a grande defesa do Lunin que espalma. Cara, tem print aqui. O Lunin é realmente um baita de um goleiro. O Lunin vai querer sair do Real Madrid. Eu, no lugar dele, eu acho que eu cogitaria um pouco. Se bem que ficar no Real Madrid é muito legal. Porque assim, o Lunin seria titular em muito time grande que disputa Champions, que talvez briga pra ganhar o campeonato da sua liga, tá ligado? O Lunin é um baita de um goleiro. Só que o Courtois é ainda melhor. Eu não sei de cabeça agora a idade do Lunin, se alguém lembrar aí pode até comentar. Sim, é um cara que, como eu falei, ele teria vaga em muito time. No Real, quando o Courtois voltar, ele vai pegar banco. Enquanto o Courtois estiver saudável, ele vai ficar comendo banco, tá ligado? Só que assim, ele deve estar naquela situação de eu fico no Real Madrid, aproveito as brechas e tento um dia ganhar vaga. E no meio desse tempo, eu vou engordando meu currículo com Champions, com La Liga, ou eu tento ir para um time que talvez seja menor, que talvez não, que com certeza vai ser menor, não tem como ir para um time maior do que o Real Madrid, mas que eu vou ser mais o cara, vou ser mais titular. Enfim, comenta o que você faria. Eu realmente fico em dúvida. O que eu fico admirado, que eu tenho certeza, é que o Real Madrid tá muito bem servido de goleiro. Cagou lá ano passado com Kepa e tal, não precisava ter ido atrás. Foi e descobriu que dentro de casa tinha algo que funcionava muito bem, obrigado. É um baita de um goleiro sem o Lunin e daqui a pouco volta o Courtois, que é ainda melhor. Assim, é realmente muito bom goleiro. Agora, o lance do Milan. E o Emerson Royal cruzando certinho, hein? E o Rafa Leão colocando essa bola de uma forma quase que indefensável. E só é quase porque teve defesa. Mas o Emerson Royal, por incrível que pareça, o nosso rapper brasileiro Emerson Royal fazendo um bom jogo. Eu espero não estar falando cagada. Eu espero que não só eu tenha essa opinião, tá ligado? Mas eu acho que ele fez uma partida realmente boa. E aí, se vocês discordam, vai comentando aqui. Apesar do pênalti, né? Que ele fez a cagada do pênalti e tal. Mas eu gostei da partida dele. E olha que eu não sou muito chegado ao humano. Enfim, dando sequência, gol do Reinders, o holandês, né? Acho que é o holandês. Aqui sem narração nesse momento da TNT. De novo o Rafa Leão toca e o Reinders vai lá e faz sem chance de defesa. Comemora aqui 72 minutos, 3-1 Milan. Assim, o Real Madrid nesse momento, ele ficava mais com a bola, ele tinha mais posse de bola, só que ele não conseguia fazer nada. Aí o Milan pegava aqui e ali, metia contra-ataque e toda hora chegava com perigo, tá ligado? Teve uma bola que o Pulisic ele poderia correr em direção ao gol sozinho, mas meio que faltou velocidade, ele tocou errado depois pro Rafa Leão. O Milan ficava menos, mas o pouco que ele tinha a bola, ele era mais ofensivo, ele era mais efetivo, ele era mais agressivo. O Milan, obviamente, ele permitia o Real ficar com a bola, até porque quem tava em casa era o Real, mas o Real não conseguia fazer nada. O Real tentava numa bola longa achar o Vini ou achar o Mbappé, mas o que ele achava era impedimento e passe errado, tá ligado? O Real Madrid realmente sendo um time que parece que não tem criatividade para resolver um problema imposto pela zaga do Milan, e aí parabéns pro Paulo Fonseca, técnico português, que conseguiu brecar o Real. E aí é problemático, porque assim, não foi só hoje, né? O Real vem jogando mal. O Real contra o Borussia, ele ganha naquela atuação espetacular do Vinícius Júnior, mas ele ganha de virada porque no primeiro tempo ele não jogou bosta nenhuma. No primeiro tempo ele não rendeu. No primeiro tempo ele não foi Real Madrid. Aí no segundo o Pacto cantou, o bode foi morto no vestiário. Aí você sabe como é que é. Mas enfim, pessoal, chegando na reta final, teve o gol do Rudiger, que parecia 80 minutos. Meu Deus do céu, vai ter mais uma virada. Realmente, 90 minutos são muito longos no Bernabéu. Parecia que teria esse clima, mas na verdade o gol foi invalidado, tá ligado? O gol não valeu. E aí
Isso nos leva ao quê? Os Galácticos vão dar errado? Gente, como eu falei, eu acho que é muito cedo para dizer. Se tratando de Real Madrid, assim, não importa como começa, importa como termina. Eu sempre dou o exemplo da Argentina na Copa do Mundo. A Argentina começou perdendo para, tipo, a Arábia Saudita e depois foi campeã. A Espanha, em 2010, também na Copa do Mundo, começou também perdendo e depois também foi campeã. Então, assim, às vezes o Real pode começar meio morto e do nada ser campeão, tá ligado? Assim, eu não duvido de Real Madrid em Champions League. Os caras já me mostrou que mesmo morto, eles não estão mortos. Agora, tirando isso de lado, tirando essa capacidade de surpreender do time, é um começo ruim. É um time que não joga bem, é um time que ainda pode dar a volta por cima, mas teria que dar a volta por cima, e se teria que dar a volta por cima é porque não tá legal. O Mbappé não tem agregado grandes coisas no elenco. Eu acho que quando o Rodrigo entra, o time melhora, parece que assim, o Rodrigo acaba rendendo mais. Ainda pode ser que dê certo. Eu acho que o Vini segue jogando bem, mesmo com o Mbappé, não atrapalhou, mas assim, realmente aquele encaixe todo não tá rolando. É claro, tem algumas lesões aqui e ali, mas eu acho que assim, a ausência do Kroos é muito mais sentida do que a presença do Mbappé agora. Perder o Kroos foi um bagulho muito mais grave do que ganhar o Mbappé. Parece que esse ataque conseguiria continuar vivendo de boa se fosse ali o Vini, o Rodrigo e mais um, tá ligado? E se tivesse a opção não perder o Kroos, mas não ter o Mbappé, eu acho que o Real Madrid apertava o botão. Enfim, é tudo muito inicial ainda. Eu acho que assim, a régua de comparação, ela é maléfica para o Real Madrid, ela é ruim. Por quê? Ano passado ganhou a Champions. E agora, tudo que não ganhar, tudo que não acontecer, vai cair na conta dos Galácticos, do Mbappé. Pô, ano passado a gente ganhou a La Liga, esse ano vai ganhar o Barcelona? Na época do Mbappé não era assim não, na época que não tinha, o Mbappé não era assim não. Então assim, até coisa que ele realmente não tiver culpa, ele vai acabar meio que tendo, as pessoas vão culpar ele. Em partes ele não tá jogando bem, mas em partes também nem tudo é culpa do cara. Não dá pra ganhar a Champions todo ano. Tá ligado? Não dá. Mesmo sendo Real Madrid, todo ano não dá. Todo ano é foda. Por mais que ali 2016, 17, 18 ganhou 3 anos seguidos, mas assim, isso acontece uma vez na vida, outra na morte. Pra isso acontecer, você precisa de um tal de Cristiano Ronaldo, que é o Cristiano Ronaldo. Então, assim, pode ser que não ganhe a La Liga esse ano, e eu acho que não vai. Eu acho que esse ano o Hansi Flick vai levar lá no Barcelona. Ganhar a Champions pode ser que não aconteça, não seria nenhum absurdo. E aí vai ficar um clima de, pô, o Real Madrid piorou. Mas talvez a longo prazo a contratação do Mbappé faça sentido. Eu acho que não é tão arriscado afirmar que essa primeira temporada não vai ser tão legal assim não. Será que o Real Madrid cala a nossa boca? O que você pensa sobre? Comenta aqui. Grande beijo a nós, valeu por assistir, pessoal.